Oi, alunos! Então, a nossa segunda aula vai ser sobre cinemática. Segunda aula de física sobre cinemática. Bom, vamos relembrar a primeira aula, a gente falou sobre grandezas e medidas. Então, a grandeza física, ela pode ser utilizada para medir ou calcular qualquer ente matemático, e ele precisa ter pelo menos um valor numérico e uma unidade de medida. Então, elas são divididas em grandezas escalares e vetoriais. As escalares, quando a gente não precisa de mais nenhuma informação de além do valor numérico e o número e a unidade de medida para saber que é ela. O bebê nasceu com quase 3 quilos. 3 quilos vai ser referente à massa e a gente não precisa de mais nenhuma informação. Já as grandezas vetoriais, só o número e a unidade de medida não nos diz todas as informações. O carro percorreu 30 km, mas qual foi a direção? Aonde o carro estava indo? Qual foi a sua aceleração, sua velocidade? Então, essas informações a gente não tem. Então, a gente precisa dessas informações para saber mais sobre essa grandeza. Então, por isso ela é chamada vetorial. Bom, a gente sabe que 3 quilos e o 30 quilômetros, eles são, o 3 são referentes a um valor numérico e quilograma e quilômetro são unidades de medida. Só que aí a gente tem várias unidades de medida. E antigamente elas ainda eram muito mais. E isso estava causando uma certa confusão. Cada estudioso, cada físico usava uma medida. Às vezes, se eles fizessem alguma descoberta, eles colocavam até seu nome na própria unidade de medida. E isso estava gerando muita confusão. Então, foi feita uma conferência, e nessa conferência entre estudiosos foi decidido que teria um valor padrão para todas essas unidades. E ele foi definido como um documento do Sistema Internacional de Unidades, e que ele tem como base 7 principais unidades, 7 unidades de medidas fundamentais, correspondentes a grandezas físicas, e delas existem outras que são derivadas. Bom, dentre essas 7 aí, a gente tem comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Se vocês puderem ver aí que o nosso exemplo fala de 3 quilos, quilograma, é a unidade referente à massa. Só que a unidade referente ao comprimento não é quilômetro, é metro. Isso está errado, professora? Não, porque muitas das vezes a gente precisa falar que a gente tem uma quantidade muito maior, né, ou muito menor do que aquela unidade que está referenciada nessa tabela do Sistema Internacional. Então, se a gente quisesse falar que ele tem 30 mil metros, equivale à mesma coisa que 30 quilômetros. E isso, então, é utilizado quando a gente precisa utilizar medidas de unidade muito maiores ou muito menores que aquelas da tabela. E elas são chamadas de múltiplos quando elas são maiores que as unidades fundamentais, ou submúltiplos quando elas são menores. Então, os múltiplos, eles podem ser 10, 100, 1000 vezes maiores que a unidade fundamental. E os submúltiplos, eles também podem ser 10, 100, 1000 vezes, 10.000 vezes e assim por diante, menores que a unidade fundamental. Então, se vocês forem visualizar, as medidas elas estão aumentando ou diminuindo em potências de base 10. Então, vamos ver um exemplo aí. A gente tem um exemplo da unidade fundamental do metro. Então, o metro está ali bem no meio, né? Então, a unidade fundamental é ele, o metro. Então, todo mundo que está à direita do metro, a gente chama de submúltiplos, eles são menores. Todo mundo que está à esquerda dele a gente chama de múltiplos, que eles são maiores. Sempre vai ser assim em qualquer unidade de medida. A gente está usando metro aqui, mas poderia ser em a do quilograma, com massa, poderia ser com litros. Então, sempre vai variar em potências de 10, ou para mais ou para menos, certo? Todas as unidades da direita, múltiplos, da esquerda, submúltiplos. Desculpa, da direita submúltiplos, da esquerda múltiplos. E para a gente converter essas unidades, toda vez que a gente tiver o múltiplo e quiser colocar ele numa unidade menor, a gente multiplica por 10. Toda vez que a gente quiser dividir, achar uma unidade maior, ou seja, se eu quiser pegar o metro e ir até em quilômetro, eu vou multiplicando por 10. Como a gente está andando aí, por exemplo, metro,
Até chegar em quilômetros são 3 unidades, então é 10 elevado ao cubo, que nada mais é 10 mil, né? 10 elevado ao cubo dá 1000. Então a gente dividiria por 1000, certo? Agora a gente vai falar sobre cinemática, propriamente dito. Então, o que é cinemática? Então, tudo que a gente tem no nosso ao redor, né, que ele se movimenta, seja ele um agente físico da natureza, seja ele um homem, seja ele os animais, seres vivos, natureza, veículos, qualquer tipo deles, eles se movimentam, o estudo desses movimentos é chamado de cinemática. Né? A gente ainda tem a mecânica que vai explicar por que eles se movem, quais as forças que estão atuando neles para eles se moverem. Mas pensando basicamente em cinemática, a gente precisa aprender alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito sobre corpo. O que é um corpo? Corpo é tudo que ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo que tem massa e volume. Então, eu sou um corpo, vocês são um corpo, a lapiseira é um corpo, o computador que vocês estão usando é um corpo, o celular que vocês estão usando é um corpo, tudo é um corpo, porque tudo ocupa massa e volume no espaço. E esses corpos, eles podem ser comparados de acordo com um referencial. Por exemplo, eles podem ser chamados de partículas quando eles têm as suas dimensões muito desprezíveis em relação ao referencial. Aí a gente tem um exemplo. A bola de futebol é uma partícula em relação ao estádio. Ela é tão pequena, mas tão pequena em relação ao estádio de futebol inteiro, que a gente pode falar que ela é uma partícula. Mas só porque ela está sendo referenciada, ela está sendo comparada com um estádio de futebol. Ou elas podem ser chamadas de corpo extenso, quando o corpo ele tem uma dimensão muito superior a quem a gente está comparando. Por exemplo, o Sol ele é um corpo extenso quando comparado, quando relacionado aos demais planetas do Sistema Solar, certo? Então, ele pode ser partícula ou corpo extenso quando eles estão sendo referenciados a algum outro corpo, certo? Um outro conceito que eu vou falar é sobre esse referencial. Quem é esse referencial? Então, ele também pode ser um corpo ou também um sistema físico, pode ser um conjunto de corpos em relação ao qual se observa ou se estuda. Então, a gente pode também comparar em relação ao movimento e repouso. Então, a gente vai falar que um corpo está em movimento em comparação com alguém e um corpo vai ter repouso em comparação com alguém. Então, o conceito de movimento quer dizer que a posição dele varia no decorrer do tempo em comparação com alguém. O repouso ele não varia no decorrer do tempo em comparação com alguém. Nessa figura aí a gente vai ter 3 observações. Tem um homem sentado na grama e alguns passageiros e o motorista que estão se movimentando no ônibus. Então, primeira observação. O ônibus ele vai estar em movimento, mas em relação ao homem sentado na grama. Os passageiros eles estão em movimento em relação ao homem sentado na grama. Mas os passageiros não estão em movimento em relação ao ônibus em movimento. Eles estão sentados, eles estão parados dentro do ônibus, certo? Então a gente pode falar que movimento e repouso também está relacionado a um referencial, que vai ser um corpo ou um conjunto de corpos que a gente está estudando, que a gente está observando. O que a gente tem que ter é posição ou espaço. O que a gente vai falar sobre posição e espaço? É onde o corpo se encontra. E, geralmente, o corpo, quando ele está se movimentando, ele vai apresentar diferentes pontos. Então, se eu quiser, por exemplo, ir numa linha reta e parar 4 vezes, então eu vou ter 4 pontos. Mas e se esse meu corpo estiver andando, como é que chama esse conjunto de cada vez que eu parei? Então, o conjunto de cada posição que o corpo ocupou é chamado de trajetória. E a gente tem 2 trajetórias, curvilínea e retilínea. Curvilínea lembra a ideia de curva, retilínea lembra a ideia de reta. Então, a gente tem um exemplo aí. Tem uma figura de um avião e ele está no primeiro ponto, ele libera um míssil. Só que lá da Terra, quem vê o míssil caindo, não vê ele caindo em linha reta, ele vê ele caindo em curva, por causa do movimento de rotação da Terra, que a Terra gira em torno de si mesma e do Sol.
Então, por causa desse movimento da Terra, o homem que está lá na Terra vendo o míssil cair, ele vai ver o míssil caindo em curva. Por isso as posições 1 e 2 são curvilíneas. Quem observa a Terra vê essa trajetória curvilínea. Agora, o piloto lá do avião, ele vai ver caindo em reta, porque ele não vai perceber esse movimento de rotação da Terra. Então, quem está dentro do avião vê esse míssil caindo reto. Então, a trajetória dele vai ser retilínea. Lembrando, então, que trajetória é o conjunto de posições ocupadas pelo corpo. Se a gente pensar nesse exemplo que eu acabei de falar, que eu estou andando em linha reta e eu passei 4 pontos, quer dizer que a minha linha continua sendo reta. Eu estou aqui na Terra. E eu andei em linha reta, então a minha trajetória é retilínea, certo? Um outro conceito que a gente tem que ter é distância e deslocamento. Qual que é a diferença entre eles? Toda vez que a gente estiver aí, a gente está num ponto e precisa ir para um outro ponto, a distância é o comprimento que a gente percorreu, certo? Eu posso sair do ponto amarelo e ir para o outro ponto amarelo. Aí eu vou ter duas trajetórias, a trajetória 1 e a trajetória 2. Vocês podem ver que a trajetória 2 é um pouco maior. Quer dizer que na trajetória 1, digamos que eu percorri 10 km. Na trajetória 2, digamos que eu percorri 20 km, era um pouco maior. Então essa é a distância, quanto que eu percorri. Só que o deslocamento é a menor distância. Então o deslocamento é a linha reta. É aquela que eu percorri e gastei, por exemplo, 5 km, que é o ponto mais rápido, a distância mais rápida, menor, né, que eu gastei menos tempo para realizar aquele mesmo trajeto, certo? Não importando se eu comecei, parei, mudei de trajeto, não importa nada. Só importa o início e o final, certo? Então, a partir daí a gente vai começar a falar sobre velocidade. Vou colocar todo mundo aqui. A velocidade, então, ela vai... Toda vez que a gente pensa em velocidade, a gente pensa assim, então, quanto mais rápido ou mais devagar um corpo pode ser. Só que, na verdade, a velocidade, ela leva em consideração duas coisinhas. Vamos pensar assim. Na figura aí do lado, a gente tem 3 crianças. Eles estão na linha de largada e eles estão esperando para fazer uma corrida. Então, vamos dizer que a posição deles agora é posição 0. É o marco inicial, a marcação 0. Porque eles até agora não começaram a correr. E o tempo também não está começando a contar. Então, esse é o tempo 0. A partir foi dada a largada, a criança que for vencedora vai ser aquela que fizer o menor tempo do percurso percorrido. Então, ele está levando em consideração o quê? O tempo e o deslocamento. E é nada mais isso que a velocidade média vai levar em consideração para elaborar sua fórmula matemática. Vocês vão ver que a velocidade média Vm é igual a ΔS dividido por ΔT. E o ΔS é a variação do tempo, do espaço, desculpa. E o ΔT é a variação do tempo. Então, a gente sabe que o deslocamento, o S, significa o deslocamento final. Qual foi o ponto final que ele chegou? O SO é o deslocamento inicial. Se eles estiverem na posição 0, então o inicial vai ser 0. Tempo gasto. O tempo final que eles demoraram para completar a corrida. O tempo inicial, T0. Que se for 0, também vai ser 0. Certo? Então, toda vez que vocês virem o S e o T, vai ser o final. É sempre o final menos inicial. O final menos inicial. Certo? Então, se a gente sabe que e a velocidade é uma grandeza vetorial, então ela tem direção, tem sentido, um número e unidade. Então, como é que a gente sabe a unidade? Se o deslocamento aí, a unidade de deslocamento, de comprimento, ela é metro, a unidade do tempo é segundos, se a gente dividir metros por segundo, vai ser a unidade dele. Só que muitas das vezes a gente sabe que a gente não anda metros por segundo, um carro anda quilômetros por hora. Então, como é que a gente pode converter isso? A gente foi calculado, foi definido que a 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Então, quando a gente quer achar
quilômetros por hora e a gente tem metros por segundo, a gente multiplica por 3,6. E toda vez que a gente quiser converter o quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, vamos ver um exemplo. Um carro viaja 120 km por hora entre duas cidades. Então, o 120 km por hora vai ser o percurso final e o percurso inicial vai ser 0. Levando em conta que ele demorou 1h30 para percorrer o trajeto. Então, 1h30 vai ser o tempo final. Qual a sua velocidade média? Então, o cálculo da velocidade média é ΔS dividido por ΔT. O deslocamento final foi 120 km. O inicial, 0. 120 menos 0. O tempo inicial foi 0. Ele não tinha andado antes. E o tempo final foi 1h30. Então, 1,5 horas. Não pode deixar 1,30, porque uma é hora e outra é minutos. Então, a gente tem que converter minutos em hora. Se uma hora tem 60 minutos, meia hora tem 30 minutos. Então, por isso 1,5. Ao dividir 120 por 1,5, a gente tem 80 km por hora. Então, 80 km por hora foi a velocidade média. Lembra que eu falei que a velocidade, então, é uma grandeza vetorial? Então, ela tem esse vetor aí. Esse percurso de 120 km é o vetor. Então, é o módulo dele, 120 km. E daí, ele está indo na horizontal para a direita. Então, ele tem um sentido positivo, lembra? Para cima e para a direita, sentido positivo. Então, a partir disso, a gente também pode levar em consideração que todo movimento, toda velocidade que for positiva, a gente chama aí de movimento progressivo, ou seja, o movimento está aumentando. E toda vez que a velocidade for para a esquerda ou para baixo, a gente fala de velocidade negativa, ou movimento retrógrado. Então, a partir desses exercícios, né, desse tipo de exemplo, vocês vão poder responder as questões do PEC. Então, também por hoje é só. Até a próxima aula.